e vamos começar a nossa aula, né? Vou começar falando então, né? Hoje a nossa aula vai falar sobre espetáculos de final de ano. É um tema super amplo, né, gente? É um tema imensamente amplo, tá? Mas eu separei algumas coisas que eu acredito que tenham que tragam uma certa importância, que abarquem uma importância de coisas que a gente precisa pensar, que vão ajudar, né, a gente, tanto na questão como organizar os nossos ensaios e a própria ordem do espetáculo, como que acontece isso. Para quê? Para fim de que a gente consiga valorizar todos os nossos alunos, inclusive aqueles alunos que têm mais dificuldade técnica ou aquelas turmas que têm mais dificuldade técnica, né? Porque às vezes a gente tem uma turma inteira que tem mais dificuldade, né? Uma turma que de repente a gente acaba dizendo, essa turma é um pouquinho mais fraquinha, aquela turma é super forte, né? Então, como que a gente consegue fazer isso numa organização onde a gente consiga também alcançar as expectativas de todo mundo? Então, a gente vai conversar aqui como é que a gente consegue trabalhar, organizar as coisas para que a gente consiga alcançar todas as expectativas, para que tanto pais, quanto alunos, quanto a própria plateia que está lá assistindo ao nosso espetáculo, né, para que a gente consiga suprir as expectativas que as pessoas têm quando estão lá assistindo ou quando estão lá dançando, né? E como que o nosso cérebro processa, então, as comparações e de que maneira a gente consegue usar isso a nosso favor, para que a gente consiga se organizar, né? Para que a gente consiga organizar esse momento de espetáculo, né? Semana passada eu fiz um post falando sobre as questões das apresentações de final de ano, né, sobre os espetáculos de final de ano, o quanto isso é importante, né, pro desenvolvimento da criança, né, e hoje a gente vai conversar sobre essas questões aqui de como que a gente consegue organizar para que essa experiência seja o mais positiva possível, né? Para que essa experiência do espetáculo de final de ano traga tudo aquilo e que ao mesmo tempo a gente consiga fazer um espetáculo bem bonito. Então, já dei a introdução aí do que a gente vai conversar hoje e vamos lá, né? Vamos para a prática, né? Então, vamos começar pensando em organização de espetáculo, ok? Gente, o que a gente precisa fazer quando a gente vai pensar na organização do nosso espetáculo, tá? Quando vocês organizam os espetáculos de vocês, quando vocês organizam todas essas questões, vocês precisam pensar em algumas coisas que são muito importantes para que vocês consigam valorizar todos os alunos de vocês, tá? Então, quando a gente faz, a primeira coisa que a gente precisa fazer, isso vai culminar lá no palco, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é, né, vocês escolheram um tema para fazer o espetáculo de vocês, vocês pesquisaram sobre esse tema, não vou entrar nesse mérito, não estou em construção aqui de produção de espetáculo, mas vocês vão estabelecer uma ordem para que esse espetáculo aconteça, certo? E como que a gente pode estabelecer essa ordem, né? Então, quais são as coisas que a gente precisa levar em consideração para que a gente possa formular a ordem do nosso espetáculo, ok? Então, vamos lá, né? Vamos pensar em ordem do espetáculo. Como que eu vou fazer para fazer com que essa ordem aconteça de uma maneira boa, certo? Então, a primeira coisa, uma das coisas que a gente vai precisar pensar é o contexto histórico, né? O contexto dentro da nossa história. Ok. Isso todo mundo pensa, né? Contexto, certo? O contexto é importante. Mas existe um outro fator que também é preciso que a gente leve em consideração nesse quebra-cabeça lógico, que é as pessoas que eventualmente façam mais de uma coreografia, que tenham mais de um figurino, que precisem fazer trocas de figurino durante o nosso espetáculo, né? Então eu vou precisar pensar nas trocas de figurino das pessoas, né? Trocas de figurino das pessoas que têm mais de um. Até aí tá tudo certo. Tudo isso a gente costuma fazer, tá? A gente costuma pensar no contexto, a gente costuma pensar nas trocas de figurino, certo? E a gente precisa pensar, porque senão praticamente, né, o espetáculo não funciona. Mas a gente precisa pensar numa coisa que normalmente a gente não pensa, que é no nível técnico das coreografias que vão se apresentar no nosso espetáculo.
Como assim no nível técnico? Vamos ver. O que significa esse nível técnico? Tá? Eu preciso pensar para produzir a ordem tanto no nível técnico quanto numa outra questão muito importante, que é mescla de idades, tá? Mescla de idades e mescla de que mais? Além da mescla de idades, eu preciso, se eu tenho mais de uma modalidade, eu posso mesclar modalidades. Mescla de modalidades. Por que eu preciso disso? Porque eu vou deixar meu espetáculo mais interessante para quem está assistindo. O que acontece, gente? Eu já falei isso para vocês em relação à aula. Se a gente mantém o nosso tom de voz tudo numa coisa linear, chega um momento em que a gente cansa de ver aquilo, né? Você vai começar a cansar, certo? Então, se a gente tiver uma mescla de modalidades, ou ao menos uma mescla de músicas, né? Então, essa música, elas precisam combinar, não pode doer no ouvido a troca, né, de uma para outra, mas elas também precisam dar uma sacudida em quem tá sentado. Porque se eu coloco, digamos que eu tenho lá 7 coreografias, e as 7 coreografias estão uma atrás da outra, e é tudo o mesmo estilo musical. Então, se eu coloco todas elas, uma depois da outra, né? Gente, daqui a pouco a minha plateia tá assim, ó, dormindo, sabe? E aí, a gente não consegue fazer um papel nosso, que é super importante, que é de formador de plateia, sabe? A gente não tá só formando aquelas pessoas que estão em cima do palco com a gente. A gente também tá formando uma plateia, né, que tá sentada lá do outro lado, né, realmente a plateia, de que são os pais, que são os convidados, que são a avó, que é o tio e tal. E isso vai nos trazer outros benefícios. Por quê? Porque além da gente trabalhar com formação de plateia do outro, né, com essa formação da plateia de uma maneira assim, digamos que culturalmente, né, falando num país onde a gente necessita ainda bastante trabalhar com essa questão da cultura e de formar essas plateias, a gente está trazendo uma coisa super importante, que é pra gente, né? A gente tem um negócio, a nossa escola, as nossas turmas, as nossas apresentações, né? É tudo muito lindo, tudo muito artístico, mas é um negócio, é uma roda que precisa girar, né? Então, a partir do momento que você tem uma tia, você tem lá a prima, você tem a amiguinha da escola que foi assistir a apresentação porque você convidou, né? Porque a aluna convidou, que você vê aquilo acontecendo, que você vê que aquilo é bacana, que você não tem vontade de dormir naquele espetáculo, certo? Porque não tem essa linearidade, ok? Você acaba, aí você sai de lá e diz assim: nossa, eu quero fazer aula nessa escola, nossa, ano que vem eu quero vir assistir esse espetáculo, nossa, eu tô super empolgada com isso que tá aqui, né? Então, eu quero, você precisa tirar essa linearidade para você conseguir sacudir um pouco essa plateia, né? E fazer com que o seu espetáculo seja bacana, com que as pessoas gostem do que elas estão assistindo, com que as pessoas não vejam o tempo passar, de tão maravilhoso que aquilo tá, né? E a gente tem que lembrar que a gente está falando de escola, gente. A gente não está falando de grandes companhias, onde você tem um aprimoramento técnico tão fantástico dos seus bailarinos, que você fica assim, ó, nossa, como eles fazem aquilo, né? E que a gente também não tem uma super produção hollywoodiana, né? Ou então da Broadway, com milhões, com muito dinheiro para fazer super produções em cima do palco, que vão fazer com que as pessoas fiquem estarrecidas, né? Como são nos musicais. Mas se vocês prestarem atenção em todas essas coisas que eu falei para vocês, a gente sempre vai ter essas mudanças, né? Então, quando a gente monta um espetáculo que não é pronto, né? Que não é um balé de repertório, que daí você não tem como mexer, porque você já tem aquela história, embora os balés de repertório já são um pouco pensados assim, tanto que a gente tem ali umas diferenciações, tá? A gente precisa pensar nisso para fazer a nossa aula, o nosso espetáculo acontecer, certo? Oi, Bianca, tudo bom? Que bom te ver por aqui, querida. Vi que você entrou. Beijinho. E aí a gente precisa tá aqui resolvendo essas questões. Então, essa mescla de modalidades ou essa mescla de músicas
vão deixar o espetáculo dinâmico. E isso vai fazer com que a plateia curta, isso vai fazer com que os pais gostem de ir, né? E isso vai fazer com que os alunos, né, também fiquem naquela expectativa, né, e que vão se empolgando para que aconteça. Então, essa questão é importante, que a gente tenha essa diferenciação das músicas, né, do que está acontecendo ali durante o nosso espetáculo, certo? Então, falamos aqui. Tá? Se você tem modalidades diferentes, de repente, que dançam no mesmo, né? Então, sei lá, sua escola tem balé clássico, aí tem jazz, tem danças urbanas, tem sapateado, tem adultos, né? Que uma dança mais livre, que cada lugar dá um nome diferente. Aí você tem sei lá, você tem dança de salão, ou você tem dança do ventre, você tem outras modalidades de dança, você pode ir mesclando essas modalidades de dança durante o seu espetáculo. Claro, gente, sempre dentro do contexto e sempre se preocupando com as trocas de figurino, ok? Você não pode esquecer dessas coisas, essas coisas precisam continuar sendo pensadas, ok? Então, se você faz essas mesclas, isso ajuda. Uma outra coisa que ajuda a tirar a linearidade, e aí não é só a linearidade, é uma coisa que te ajuda a tirar a linearidade, né? Dessa coisa de ficar muito cansativo, aquela coisa toda igual, né? Mas que te ajuda também a valorizar as turmas e as faixas etárias. Normalmente, eu até vou virar aqui, ó, normalmente a gente acaba separando, normalmente não. Alguns, né, acaba fazendo assim, coloca os pequenininhos no início, aí depois vai colocando os outros e termina com os maiores. Mas normalmente as pequenas a gente coloca lá no início. Por que a gente coloca as crianças pequenas no começo do nosso espetáculo? Porque normalmente são as meninas que têm uma dificuldade maior de aguardar, de esperar a sua vez. Ficam mais cansadas, enfim, né? Você acaba colocando elas lá mais pro começo, tá? Não necessariamente você precisa fazer a sua ordem de espetáculo assim. Digamos que você tenha lá a turma do Baby 1, Baby 2, preparatório, tarará, tá? Eu vou falar por idades que eu acho que fica um pouco mais claro e mais fácil de vocês entenderem. Então, digamos que a gente tenha lá as crianças a turminha dos 2 aos 3 anos, dos 3 aos 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14, né? E aí acima dos 14 anos até os 18, depois adulto. Digamos que fosse mais ou menos isso, tá? Se você coloca assim, tá? E aí você tem, por exemplo, 2 turmas de 2 a 3 anos, 3 turmas de 4 a 5, 2 turmas de 7 a 8, ou de preparatório, ou de básico, né? Dependendo das nomenclaturas que vocês usem. E aí vocês colocam elas assim, uma atrás da outra para dançar, isso também dá uma certa linearidade, sabe? Isso vai fazendo com que fique tudo muito igual. Se eu começo a mesclar isso, além de eu surpreender a plateia, porque a plateia não está esperando. A plateia está esperando que venha a linearidade, né? É isso que a plateia espera, né? Mas você tem como fazer essas mesclas. Então você pode, por exemplo, começar o seu espetáculo, talvez, com um grupo de meninas grandes dançando, com um grupo de meninas de 12, 14 anos dançando. E em seguida você pode colocar uma turma de 2 aninhos. Você não vai deixar as crianças de 2 anos para dançarem no final do seu espetáculo, se é a última turma a se apresentar. Mas você não necessariamente precisa trazer isso nessa ordem, tá? Primeiro, porque você dá essa quebrada. E segundo, porque você consegue fazer com que algumas questões de técnica agora, falando das turmas, porque às vezes a gente tem lá, vamos fazer uma suposição, tá? Você pode ter então digamos que a gente começou o nosso espetáculo lá com o nosso grupo juvenil, vou chamar assim, tá, gente? Nosso grupo juvenil, que faz aquela abertura, né, que tem uma coreografia de repente um pouco mais movimentada, que tem a ver com o seu espetáculo e tal. Né, faz a introdução do seu tema, né? Lembre, gente, contexto, a gente não pode perder. Então, digamos que você começou lá com o juvenil. Aí, depois do juvenil, você entra
com o que a gente... Você entra lá com as pequenininhas de 2 aninhos, sabe? Já deu uma mexida aqui. Aí vem assim, vem aquela coisa do juvenil que dançou, que fez mil piruetas, que jogou as pernas pra cima, que fez... Tarará, tarará, e daqui a pouco vem aquelas fofinhas, ai, que bonitinho. Isso dá uma mexida na plateia, né? Então, digamos que você colocou lá o seu juvenil e depois você colocou as crianças, né? As picuruchas lá do baby, que vamos colocar que esse baby nosso aqui tem 2 a 3 anos, tá? E aí veio a segunda coreografia. Aí você vai, depois desse baby, digamos que você tenha um outro... Aí você tem um outro baby da mesma faixa etária, tá? E se você viesse na linearidade, você ia colocar ele aqui, tá? Mas digamos que você tem um outro baby da mesma faixa etária e que talvez esse baby não é, ou é um 3 a 4, ou sabe, a próxima idade, e essa turma não é tão fofinha quanto essa. São crianças que têm mais dificuldade, são crianças que, né, de repente não são tão habilidosas e tal. Se você colocar ela aqui, tá, você termina com elas, digamos assim. Por quê? Porque as pessoas vêm desse comparativo aqui. Quando você traz o juvenil pro 2 a 3, mas olha, o juvenil fez milhões de piruetas, era uma coreografia super dançante, tinha grandes ETs, tinha grandes saltos, era vibrante, era tal. Nossa, o nível técnico delas é muito maior que o de 2 a 3. Sim, é óbvio que o nível técnico delas é muito maior do que o de 2 a 3. Mas ele tem que ser, gente. Ele tem que ser, é natural que seja. E aí você traz para uma coisa fofinha, bonitinha das pequenininhas. Se você entrar de novo aqui com uma coisa assim, mais ou menos parecida com essa, né? Ou a mesma faixa etária, ou uma faixa etária muito próxima, tá? A diferença de tamanho e tal não é tão grande, não é tão visível para o público. Então a comparação da turma que tiver aqui no número 3 para a turma aqui que está no 2 vai ser grande. O nosso cérebro compara. E aí, se essa turma aqui não tiver muita habilidade, tá? Ela vai ficar muito prejudicada. Porque além de ela já não ter muita habilidade, ela ainda tá dançando depois de uma turma que foi muito fofinho, que foi muito bonitinho. Então, colocar turmas da mesma faixa etária, ou de faixas etárias muito próximas, tá? Dançarem uma depois da outra, tá? Já é arriscado por causa da linearidade, eu mesclaria mais para deixar esse espetáculo mais motivante, tá? E valorizar mesmo todas as coreografias, tá? Mesmo das turmas que têm mais dificuldade, tá? Então, eu pensaria, o que eu colocaria aqui? Aqui, de repente, eu colocaria talvez uma turma de crianças bem maiores. Ou colocaria uma outra modalidade, sabe? Sei lá, de repente você poderia colocar aqui uma turma de 6 anos, né? Que, ó, de 2 a 3 para 6, a diferença já é grande. Uma turma de 6 a 7 anos, ou de 6 a 8. Você já tem uma grande diferença, né? Então, as pessoas conseguem enxergar isso. Né? Ou então, se você tem um solo, solos são sempre bons pra gente fazer essas intercaladas, né? Porque a comparação de um solo ou de um duo, né, para um grupo é diferente, né? Então, é importante isso, porque se você pegar 2 turmas, gente, agora pensa, você pegou 2 turmas de básico, né? As 2 turmas são do nível básico, tá? E e uma vai dançar depois da outra. E uma turma é toda graciosa, toda bonitinha, elas fazem tudo juntinhos, elas são super dedicadas. Ou você tem bailarinas que são todas, né? Todas tarará. Aí entrou tudo bonitinho, a plateia viu aquilo. O nível de expectativa dessa plateia é lá em cima, gente. O cérebro... Oi, gente, desculpa. O cérebro dessa plateia tá dizendo que ele quer mais coisas, que ele quer muito mais coisas em relação a isso. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai vir alguma coisa que não é tão boa. E aí eu morri, sabe? Aí aquilo ficou ainda pior. Talvez se aquilo viesse num crescente, né? Viesse depois de uma coisa muito diferente, viesse depois de um solo, viesse depois de outra coisa,
O meu cérebro não faria essa comparação, não dessa forma. Então, a gente pode fazer com que o nosso espetáculo seja maravilhoso. Tudo depende da gente pensar em todas essas coisas quando a gente está montando ele, quando a gente está montando a ordem dele, né? Então, eu consigo tanto elevar o meu aluno, porque, gente, assim, ó, o meu aluno é reflexo do meu trabalho, né? Então, por mais que a turma tenha dificuldades, e às vezes tem, gente, eu não tô dizendo que não tem. São, principalmente quem dança com balé clássico, né? O balé clássico, ele é uma técnica muito apurada, muito refinada e muito difícil. E uma técnica que precisa, muitas vezes, a partir de uma determinada faixa etária, de que você tenha algumas habilidades físicas e algumas que ou você nasce ou você não nasce. Né? Você trabalha, você melhora, mas ele tem isso, é uma característica dessa técnica de dança, né? Assim como outras habilidades, tem crianças que se você coloca a música, elas saem fazendo tudo super ritmado, tem outras crianças que têm muita dificuldade de trabalhar com ritmo, né? Então, você precisa apresentar a evolução e o melhor possível que você consiga fazer em relação àquilo. E você tem como aliviar as comparações. Então, se eu tô lá com um baby, né, que foi lindinho, bonitinho e maravilhoso, de repente aqui eu coloco um solo, ou eu coloco uma coreografia de grupo, né, que isso é uma outra coisa bacana da gente ter, de grupo que eu digo assim, de vários personagens misturados, né, então você pode ter aqui um solo, ou então uma coreografia que mistura vários personagens, né, uma mistura de personagens, né, uma mistura de turmas, né, que você tem outro tipo de entrada, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, tá? Porque se você tiver lá o bonitinho, né, o básico lá todo certinho, parará, e entrou o outro que as crianças não têm tanta habilidade, puf, você destruiu com elas. Vejam isso quando vocês vão assistir, porque aí não tem esse tipo, até porque não é isso, quando a gente vai assistir festivais de dança, concursos de dança, né? Quando você vê um trabalho muito bom e depois entra um outro trabalho, porque normalmente os concursos, né, eles são por categorias, então as faixas etárias, né, são iguais dentro daquela, né, na maioria deles, dentro daquela categoria. Então quando você assiste um trabalho muito bom, né, e depois vem alguma coisa que não é tão boa, né, ou que tecnicamente não é tão boa, ou coreograficamente não é tão elaborado, né, se ele viesse antes dessa coreografia aí, que foi um arraso, né, talvez ele não parecesse aos olhos, tanto dos jurados quanto da plateia, tão com um nível tão mais baixo. Então tudo vai da comparação, gente. A gente sempre quer fazer as nossas comparações, o nosso cérebro sempre pensa nessa coisa crescente, né? Você sempre vai comparar o que veio antes, ele aumenta a sua expectativa com o que vem depois. Ele deixa o seu grau de exigência, digamos assim, muito maior. E é por isso que a gente tem um desafio tão grande de um ano pro outro, né? Porque quando a gente faz um espetáculo muito bacana num ano, as pessoas vêm, elogiam e falam e tal, né, no final do ano. Quando chega no ano seguinte, a gente tem uma super responsabilidade de conseguir fazer um espetáculo ainda melhor, ainda mais bonito, ainda com mais inovação, tá? Mas isso da gente pensar como que essas coisas acontecem para que a gente possa montar a ordem é muito importante. Então, recapitulando, né? Quando a gente vai montar a ordem do nosso espetáculo, o que a gente pode pensar nessa organização de ordem de espetáculo? A gente precisa pensar, né, no contexto, que é super importante, você precisa ter esse contexto tem que acontecer, né, então essa história tem que ter um pé e uma cabeça, né, tem que ter começo, meio e fim, né. Eu gosto muito de histórias, acho que as histórias são excelentes, acho que as histórias cativam a plateia, acho que as histórias cativam quem dança, né, acho que quem dança curte essa coisa de serem histórias, né, de não serem só coreografias assim soltas, como se a gente estivesse num festival de dança. Eu acho que um espetáculo, ele se faz, né, justamente nisso, de você realmente conseguir fazer isso, conseguir fazer uma história, conseguir fazer os links, essas costuras entre as coreografias, tá? Pra mim, isto é um espetáculo, né? E
E aí você tem, então, que pensar nisso, né? Você tem que pensar no contexto, aí você precisa pensar nas trocas de figurinos dos alunos que você tem que dançam em mais de uma coreografia, né? Quem tem troca de figurino, quanto tempo essa pessoa tem para trocar, se é possível fazer essa troca, né? Não só a questão da troca, mas a questão de resistência física desse bailarino. A gente sabe que tem alguns bailarinos que são super bons, que dançam várias coreografias, tecnicamente eles são excelentes, mas eu também preciso pensar que além da troca de figurino, esse bailarino ele está preparado, tá? Sua resistência física, né? Ele aguenta nesse ritmo, né, com essas pausas que eu consegui colocar aqui, ou ele não aguenta, né? Então você precisa também mediar isso, né? E aí você precisa calcular que se você tem, por exemplo, uma sapatilha de ponta para ser vestida, para ser calçada, né, de um bailarino, o tempo que você vai levar, então você precisa levar isso em consideração. E aí você precisa levar em consideração não ter a linearidade das músicas, né? Conseguir fazer com que essas músicas que vão tocar não seja 7 adágios juntos ou 3 alegros parecidos, né? Que isso cansa quem tá assistindo, né? Vai dando aquele... e você vai mexendo, né? E a ordem, você precisa pensar nessas questões, de que quando você coloca, você não precisa fazer a sua ordem do seu espetáculo, toda ela, né, a partir de faixas etárias, certo? Você pode mesclar as modalidades, você pode mesclar as faixas etárias, é claro que você não vai deixar as crianças pequenininhas, né, para serem as últimas lá do seu espetáculo. Por quê? Porque você vai precisar fazer com que elas suportem essa espera toda, né? E elas têm uma ansiedade muito grande, lembram lá que eu sempre falo, controle inibitório, que ainda não está desenvolvido, então eu preciso organizar isso para que elas dancem em seguida, mas elas não necessariamente precisam ser as primeiras. Pode, mas não precisa, tá? E aí eu preciso fazer essas trocas e ver se eu tenho 2 turmas, né, muito parecidas de faixa etária, né? Ou seja, 2 a 3 e 3 a 4, ou as crianças de 4 a 5 e as de 5 a 6 anos, né? Que uma coreografia tá, eu vejo que tem mais graça, ou que a turma é mais habilidosa, né? Para que eu não coloque a turma mais habilidosa imediatamente antes da turma que tem menos habilidade técnica. E quando, desculpa pessoal, e quando eu digo que é a turma imediatamente antes, eu tô falando do imediatamente. Isso não quer dizer que eu não posso colocar, né? Daí assim, meu espetáculo vai vir cheio de coisas fracas e fica bom. Não, também precisa ter mescla, né? Só que eu vou ter que colocar coisas diferentes ali no meio, né? Então, como eu coloquei aqui, você pode colocar um solo, ou você pode colocar uma coreografia de mistura, ou você pode mudar a tipo de modalidade, né? Porque se de repente depois desse baby aqui, digamos que não fosse o baby, que fosse um básico, né? Fosse um básico super bom, com muita habilidade técnica, e elas, em função do personagem delas e das trocas de figurino e de tudo, elas têm que estar nessa posição aqui. O que eu posso colocar depois? Eu posso colocar depois uma turma de danças urbanas, por exemplo. Se você tá da mesma faixa etária. Posso! Porque eu mudei muito. Então o comparativo não existe. Porque são coisas muito diferentes. O nosso cérebro tende a comparar as coisas que são muito parecidas, né? Então eu vou comparar aquilo que é mais semelhante. Aquilo que é totalmente diferente, né, totalmente oposto um do outro, o meu cérebro não vai fazer comparação. E assim você consegue valorizar o aluno que tem, a turma, né, e o que tem mais dificuldade técnica, tá? E você consegue fazer com que o seu espetáculo seja bom, seja bonito, seja gostoso de assistir, com que a plateia vibre. E aí a gente fez o nosso papel de formador de plateia, a partir do momento em que a plateia tá lá, tá querendo ver, tá, né, tá ali funcionando, né? E muitas vezes a gente está trazendo alunos
alunos novos, né, para dentro da nossa aula, porque para dentro da nossa escola, para dentro das nossas turmas, porque você tá ali mostrando as crianças, né? As pessoas estão vendo, estão gostando, estão dizendo, nossa, eu nunca vi um espetáculo assim. Nossa, que bacana, né? Eu não dormi nesse espetáculo, né? Eu não senti sono, o espetáculo foi vibrante. Eu passei aqui, sei lá, 2 horas, 1h30, 2 horas, e parece que eu recém entrei, né? Isso é que faz com que, e daqui a pouco a pessoa pensa, nossa, eu quero participar disso, eu quero estar nesse universo. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Essas estratégias de organização, quando eu estou falando de organização, eu estou falando desde esse pensamento, tá, gente? Não é só de organizar o ensaio, o horário do ensaio, eu já vou falar dos ensaios. É pensar nessas coisas, né? Em como a gente pode usar essas coisas que o nosso cérebro faz com a gente, que são esses comparativos, né? Para trazer isso, usar isso a nosso favor. Né? Então, onde estão as expectativas? E assim eu vou conseguir atingir as expectativas de todo mundo. Eu vou conseguir atingir as expectativas dos alunos, porque o aluno também não vai se sentir acuado, né? De repente, dançou lá uma menina da sua mesma faixa etária, né? Entrou uma turma lá que arrasou. Como é que eu me sinto depois para entrar nesse palco? Né? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Eu sei que eu não sou tão boa quanto ela. E agora? O que eu vou fazer? Né? Então, se você tem essas coisas, não, mas daí veio lá depois da turma mega maravilhosa, veio lá o Baby, e aí eu vou entrar depois. Beleza, já passou. Até eu vendo aquele Baby, já tô mais relax para entrar depois, tá? Então, né, é uma idade muito diferente, né? Então, isso facilita, tá? Assim como às vezes as pequenas verem uma turma maior do que elas dançando antes, também elas vão ficando mais tranquilas, porque são as primeiras, elas já viram uma vez como é que é e tal, para estarem mais tranquilas para dançar, tá? Então essa questão desse tipo de organização de ordem do espetáculo é muito importante e a gente consegue aí fazer as valorizações dos nossos bailarinos e um pouquinho dessa estruturação do espetáculo, tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa pensar é como a gente vai organizar os nossos ensaios a partir dessas costuras que a gente faz, né? Então a gente costurou lá a nossa história, né? E aí eu preciso fazer os ensaios. Gente, uma coisa que eu vejo muito assim é ensaios. No meu tempo era assim, né? Quando eu dançava, pequena, criança, faz muito tempo isso, mas quando isso acontecia, né? Quando eu era criança, eu lembro assim, às vezes eu ter que passar uma tarde toda sem ir pra escola, uma manhã inteira, né? Passava o dia todo no teatro esperando e tal. E com as crianças muito pequenas eu vejo que isso é uma dificuldade. Primeiro porque elas não têm a questão do controle inibitório, né? E segundo, porque hoje a vida é um pouco diferente do que era há alguns anos atrás. Né? As pessoas têm uma vida mais corrida, as pessoas têm muitas atividades, as próprias crianças às vezes têm uma série de atividades que elas fazem, né? Então às vezes você pega uma criança que ela já faz muito pequena, a aula de dança, né? Aí ela faz inglês, aí ela faz patinação, aí ela faz natação e ela faz vôlei, tá? Não é incomum isso, ou ela faz música. Né? Não é incomum a gente ter crianças que praticam uma série de atividades, né? Até porque muitas vezes os pais não têm com quem deixar, então acaba, né? A mãe precisa trabalhar, precisa disso, então bota um dia ela tá na aula de não sei o que, outro dia ela tá na aula de tal coisa, né? As crianças que fazem ali no extracurricular, ali no finalzinho, né, do turno, no fim da tarde, às vezes fazem várias coisas. E todas essas atividades têm os seus encerramentos de final de ano. Além do final do ano, gente, já ser cheio de atividades para todo mundo, certo? Então lá, a gente vai ter, né? É o amigo secreto do lugar onde a gente trabalha, é o amigo secreto do prédio, da vizinhança, é a festa de confraternização da empresa do marido. Então, gente, a gente tem muitos eventos, né? A gente quer organizar as coisas, a gente quer deixar a nossa casa bonita, e a gente quer viajar, daí a gente quer... Enfim, gente, tá? É um monte de demandas, tá? E aí a gente olha para um pai, para uma mãe e diz assim, que eu preciso que ela venha ensaiar
ensaiar não sei quantos finais de semana, ou não sei quantos dias na semana, e que ela fique aqui, sei lá, 3, 4 horas, tá? E muitas vezes as pessoas não aparecem nos nossos ensaios, né? Quando são ensaios longos assim. Não tem necessidade, gente, da gente fazer ensaios longos. Porque o que acontece quando a gente faz ensaios longos, tá? As crianças cansam, certo? As crianças ficam exaustas, né? E aquilo que era para ser gostoso, bacana e prazeroso, às vezes deixa de ser. Tanto para a criança quanto para os pais, né? E a gente também, às vezes, não consegue o resultado que a gente queria, porque tem muita criança que acaba faltando. Então, como é que a gente pode organizar esses ensaios, tá? A gente precisa estruturar as coisas para que as coisas aconteçam. Então, quais são as condições que eu tenho para fazer essas estruturações, certo? Digamos que eu posso separar os meus ensaios em núcleos, né? Quais são os núcleos que contracenam entre si e que necessitam realmente se encontrar, certo? Então, eu posso dividir os meus ensaios a partir de núcleos, né? Os personagens, né, tais, eles vão contracenar entre si. Então, eu preciso deles juntos ensaiando. Então, você vai separando o seu ensaio por núcleos, né? Então, digamos lá, que eu tenho o personagem das abelhas, as borboletas, né? E sei lá, vamos ver qual outra aí, abelha, borboleta e as meninas, tá? E as meninas, que são meninas. Tá? Esses 3 personagens, eles contracenam, então eles são um bloquinho, certo? Aí eu vou ter outros personagens que contracenam num outro momento, né? Aí, sei lá, digamos que eu tenha lá 4 personagens que contracenam entre si, né? Aí eu tenho lá o vermelho, o amarelo, né? O amarelo, o azul e o azul e o roxo. Eu tenho esses 4 personagens. Esses 4 personagens são outro bloquinho. Geve, mas como que a gente vai fazer isso? Porque tem uma dança no final do espetáculo que todo mundo dança junto. Tem que estar todos os personagens aqui para ensaiar. Não. Por quê? Por que tem que estar todo mundo lá para ensaiar? Por que eu não posso pensar, né? Tem que ficar todo mundo para depois que eu passar todo o espetáculo, todo mundo ensaiar ao final. Não necessariamente. Eu não posso, por exemplo, começar o meu ensaio. Quanto tempo tem cada uma dessas coreografias? Aí eu pensei lá no tempo, né? Eu vou passar tantas vezes, né? Eu preciso marcar lugar, eu preciso passar isso, eu já marquei o tempo, tá? Aí eu chamei esse pessoal aqui para ensaiar, digamos que eu tivesse, quando eu faço um ensaio com todo mundo junto, digamos que o meu tempo total fosse de 2h30, certo? Então eu posso pegar esse pessoal aqui e fazer eles virem em 1h30. 1h30 vai ser o tempo de ensaio desse pessoal, tá? Então, digamos que o ensaio fosse das 2 às 4h30, certo? Então, esse pessoal aqui vai vir das 2 às 4h30. E esse pessoal aqui, tá? Digamos, das 2 às 4h30, desculpa, das 2 às 3h30, tá? E esse pessoal aqui vai chegar, também vai ter 1h30, tá? Só que eles vão chegar às 3 horas. Então, esses daqui tiveram 1h sozinhos, tá? 30 minutos junto com esse aqui, onde eu ensaiei a dança final, a dança não sei o que, aquilo que eles fazem todos juntos. E depois eu fiquei mais 1h com esse pessoal aqui. Gente, isso pode ser aumentado os tempos, tá? Eu fiz um tempo assim, só pra gente conseguir visualizar, tá? Então, eu otimizei a vida de todo mundo e eu também não preciso ter uma equipe tão grande para poder ficar tomando conta de todos esses personagens, certo? Então, eu consigo organizar os meus ensaios de uma forma
que, mas aí eu tenho que fazer um quebra-cabeça assim, né, gente? É o nosso trabalho. A gente trabalha, uma vez eu falei isso pra vocês, é o nosso trabalho, mas é o lazer do aluno, tá? Então, se a gente organiza... E sabe o que isso aqui faz? Isso aqui faz com que a mãe veja que você está preocupado em, de repente, não em ajudar a ela. Faz com que a mãe veja que você está preocupado em também poder dar atenção para os seus alunos. Porque digamos que todo esse povo aqui é seu aluno. Você é uma única professora para toda essa galera aqui. E aí? Como que você dá atenção? Se você divide, você consegue dar mais atenção. Porque essas atenção dos ensaios, gente, ela é muito importante. Os bailarinos ficam muito ansiosos querendo saber o que vai acontecer, como é que vai ser e não sei o que. Aí eles fazem 1000 perguntas. E a gente tá lá com aquele monte de criança, tendo que responder um monte de coisas e às vezes fica muito difícil. Se a gente organiza os ensaios dessa forma, a gente consegue fazer com que tudo fique mais tranquilo. Né? A gente consegue dar mais atenção para cada um desses grupos, certo? E quando a gente consegue dar mais atenção, a gente dá mais qualidade. E isso é que é importante. Porque para quê? Para quando ele chegue lá no palco, ele esteja seguro e para que aquela experiência dele realmente seja maravilhosa. E aí você está cumprindo a expectativa de pais e de alunos. Sabe? Por quê? Porque você conseguiu explicar, você conseguiu conversar, você conseguiu ver, você conseguiu organizar. Certo? Uma outra coisa importante para você fazer essas organizações de ensaio, não deixar os alunos lá muito tempo esperando, tá? E outra coisa que acontece, gente, deixa eu entrar aqui, né? Eu sempre faço uma outra coisa que é bacana é que você se poupa. Por quê? Quando eu tenho esses 7 personagens juntos, essas 7 turmas juntas, esperando para o ensaio, tá? Enquanto eu tô ensaiando esse grupo aqui, eu tenho 6 grupos sentados matraqueando, conversando, com conversa paralela, que primeiro tira a minha atenção, né? Me incomoda, eu preciso falar alto, eu preciso me esforçar mais, né? Eu tenho que ficar pedindo para eles ficarem em silêncio, certo? E às vezes eu tenho também, né, o aluno que está em cena se desconcentrando. Por quê? Porque eu também tenho essas pessoas falando em volta, então é mais difícil de entenderem o que eu quero, né? Então se eu consigo organizar desse jeito, só que assim, gente, para isso funcionar, para que isso dê certo, eu tenho que ter tudo muito organizado. Sabe? Eu preciso saber que os encaixes do meu espetáculo, que as coisas que dançam juntos ou que dançam próximos, que as entradas e saídas de cena estão muito organizadas, vão dar certo e vão funcionar. E, na minha opinião, não existe nenhum jeito melhor de você fazer isso do que você colocar isto no papel. Então vamos falar agora, falei aí um pouquinho dos ensaios, vamos falar agora sobre as entradas e saídas de cena, tá? Que isso é um assunto que a gente também precisa pensar, que é o seguinte. Gente, os alunos, né, se eu quero fazer uma costura mesmo, bem bonita, bem gostosa, bem, né, para que o meu espetáculo fique muito bacana para as pessoas assistirem, eu preciso pensar nas entradas e saídas de cena, né? Como que isso vai acontecer? E isso é um jogo logístico, né, que eu preciso compreender e armazenar e colocar no papel, tá? Então, eu preciso desenhar e preciso ver se dá certo. Se deu certo, gente, beleza, é só eu passar para os alunos. E eu preciso passar isso para eles também com uma certa antecedência. Porque aí quando junta todo mundo, gente, é só para ver se dá certo. Se eu tenho as marcações de palco, né? Já falei disso aqui em outras aulas que a gente teve, tá? E vou falar de novo hoje. E quem tá lá, né? Quem recebeu esse material, acho que foi um dos primeiros materiais, né, do pessoal da lista VIP aí que recebeu, né, que é o mapa mesmo do palco que eu mandei prontinho para vocês só colocarem os quadradinhos lá, pintarem e tá tudo prontinho, tá? Viu como o que a gente consegue, que a gente vai trabalhando aqui, quase que uma batalha naval com as crianças, mas isso dá muito certo, é muito fácil de funcionar as nossas entradas e as nossas saídas de cena, tá? Então, além de ficar bonito, né, gente, porque isso que é o mais importante.
Então, o que que a gente faz? A gente coloca números aqui, a gente coloca linhas no chão, né? Normalmente, quando a gente trabalha com linóleo, tá? Tem alguns teatros que colocam os linóleos na vertical, mas tem outros vários que colocam os linóleos na horizontal, né? Então, isso já dá uma boa facilitada. Você pode usar a própria linha, né? Que divide, né? A própria fita, aquela que cola uma faixa de linóleo na outra, né, como seu referencial. Então você vai ter lá, na primeira fita você tem a linha número 1, na segunda você tem a número 2, a número 3 e a número 4, tá? Aí aqui vai depender de quantos você tem, certo? Conseguem enxergar aí? Tá muito fraquinho. Vocês depois me digam se tá dando pra ver ou se tá muito fraquinho, tá? Então você tem aqui as linhas, né? Então aqui você tem a linha número 1, a linha número 2, a linha número 3 e a linha número 4, certo? E aí você vai ter na parte inferior, né? Na parte aqui de baixo, você pode ter letras, tá? Então você tem uma setinha lá no meio e aí você pode ter as letrinhas, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, tá? Você vai ver a largura que você tem, né, do palco que você dança, tá? E vai conseguir se organizar para fazer isso, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você vai ver onde os seus bailarinos terminam, né? Onde o meu bailarino termina? A turma vai terminar, elas terminam aqui, desse lado do palco. Então, a fulaninha tá na letra D, tenho outra aqui nessa letra, eu tenho uma aqui, outra aqui, outra aqui. Digamos que fosse um bolinho, né? A pose final delas acontece aqui, ó. Estão vendo? Tá? São pessoas, gente. Eu uso assim, xizinhos. No material lá, você consegue fazer um quadradinho até escrever o nome do aluno, tá? Então, você tem aqui esse posicionamento, tá? Então, gente, é impossível que a próxima coreografia entre daqui. Não tem como, gente. Porque dois corpos, né, é física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, como que eu vou fazer essa saída de cena, né? E aí, gente, daí vai muito das costuras de cada um, né? Eu jamais faria só um que sai e o outro que entra, né? Tem que ter ali uma história, talvez esse aqui possa contracenar um pouquinho com o próximo grupo e tal, mas aí vai muito da história de vocês, tá? Mas digamos que eles fossem só sair e entrar, tá? Não vamos pensar agora artisticamente, vamos pensar só logicamente para que as coisas funcionem. Então, se você vai fazer essa saída aqui, como que você pode fazer? Você tem duas possibilidades nesse caso. Ou você tira esse grupo do palco pra cá, né? Elas viram pra cá e saem por aqui. E aí você pode fazer com que o seu outro grupo entre pelo outro lado, certo? Que elas entrem por aqui. Ou você ainda pode fazer com que o seu outro grupo entre lá na diagonal, tá? Ou você ainda pode fazer que o seu outro grupo comece aqui nessa linha, na linha 4, uma do ladinho da outra, ó. Digamos que são mais 5, tá? Uma do ladinho da outra, então elas entraram, tchurururu, ou entrou metade de cada lado também, outra possibilidade, né? E se colocaram. Só que você precisa pensar que se você vai fazer esse pessoal aqui dançar já no primeiro acorde da sua música, enquanto esse aqui tá saindo, essas meninas aqui, elas não estão aparecendo. Então, o ideal é que você, de repente, inicie a sua coreografia, se fosse nesse caso, com essas meninas vindo pra frente. Então, digamos que fossem dois grupos, né? Fizesse tararam, 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 tan, tan, né? Aí você traz esse grupo aqui pra frente. Tararam, 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 tan, tan. Elas se colocaram aqui. Aí você traz, nisso essas aqui estão saindo. Tararam, 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 tan, tan. Sumiu esse grupo. E aí você traz essas aqui no segundo tararam. Tararam, 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 tan, tan. Pronto, tá todo mundo colocado aqui na frente. Então, o que que acontece aqui? Você consegue, gente, valorizar. Porque se você não pensar nisso, e essas meninas vierem pra frente com essas aqui ainda cobrindo, tá? Você quebrou a expectativa dos pais dessas meninas e delas, certo? Por quê?
Porque elas não apareceram, elas estavam dançando e elas foram cobertas, tapadas por uma outra turma, gente. E isso não pode acontecer. Não em espetáculo de escola. Por quê? Porque o pai vai pra lá, e eu já disse isso várias vezes pra vocês, né? O pai vai sentar na plateia pra ver o artista, pra ver a bailarina mais importante do mundo, que é a sua filha. Sabe? O filho da gente é a coisa mais importante que a gente tem. Então, esse pensamento, além de deixar o seu espetáculo bonito, tá, gente? Porque essas interações fazem o espetáculo ficar bonito. E outra coisa, te dá uma fluidez de espetáculo. E isso de fazer com que o espetáculo flua é muito importante, né? Porque isso também não cansa a plateia. Porque quer ver coisa que cansa a plateia? Vem uma turma, se posiciona, dança, 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 dança. Termina, né? Blackout. Aí a turma sai. Aí entra outra turma. Dança, dança, dança. Acende a luz. Dança, dança, dança. Termina, blackout. Aí ela sai. Aí volta. Vem a outra. Luz. Dança, dança, dança. Blackout. Ela sai. Vocês aí já devem estar cansados. Se eu fizesse isso mais uma vez, vocês iam começar a cansar. Por quê? Porque você está dando linearidade. Quando você começa a fazer esse jogo aqui, de que esse entra por aqui, enquanto aquele sai por lá, e aí o outro... Tá, primeiro que as pessoas não sabem por onde esperar, né? Da onde será que vem agora? O que será que vai vir? Você gera uma expectativa. Gente, as pessoas gostam de ser surpreendidas, né? Oi Estela, eu vi que você chegou aí, tudo bom, querida? A própria Estela, né, me mandou esses dias né, alguma coisa assim que, nossa, isso me surpreendeu. Por quê? Porque é importante, o ser humano gosta de surpresa, né? Quer ver a gente ficar curioso? Quer ver o nosso cérebro querer saber o que está acontecendo? Você dizer assim, olha só, eu tenho uma surpresa pra ti. A gente adora, gente. Difícil, tem pessoas que não gostam de surpresa, porque querem previsibilidade, né? Mas a gente tem essa tendência de querer coisas que nos surpreendam, né? Coisas que nos tragam surpresa. E isso, pro contexto artístico, tá, gente? Para um contexto de palco, de cena, um contexto cênico, isso é fantástico. Você precisa de coisas que não sejam óbvias, sabe? Então, essas coisas de fazer essas mudanças, e aí é que você tem, né? Você consegue ter coisas de interação de história, você consegue ter uma série de coisas que você consegue trazer para sua cena, né? E essas relações também do aluno. E isso faz com que o aluno engaje, isso faz com que o pai goste, isso faz com que eles mesmos saibam, né? Aí agora eu tenho que entrar depois do fulano, aí daí eu tenho que sair pra cá. E aí você já ensinou, olha, vocês têm que sair exatamente por cima da linha 1. Querem ver um exemplo aqui de uma coisa que é importante, né? Que a gente pode trabalhar? Vou fazer aqui o nosso palquinho de novo, vou fazer o nosso palco sempre com 4 linhas hoje, tá, gente? Só pra ser mais rapidinho aqui, a gente não perder muito tempo, porque eu falo pra caramba, né? Então aqui, tá aqui nosso palco, né? Eu fiz aqui como aqui A, B, C e o D, o E, F, G, o H e o I. Quer ver uma coisa aqui, então, que eu ia falar pra vocês, que é importante da gente se organizar, tá? Então, você tem lá a sua cena, e aí você tem alguma coisa no seu cenário, por exemplo, que você não tem na sua aula, né? E que vai estar ocupando, por exemplo, as pessoas vêm numa parede lá no fundo, você tem um cenário aqui atrás, que só tem essa abertura. Você quer que o seu aluno venha lá por trás e entre por aqui, tá? Que a turma faça isso aqui, ó, tá? Então você quer que eles entrem aqui, digamos que fosse uma dança lá de reverência, tá? Um gran finale. Você quer que eles entrem por aqui, por esse meio e abram aqui, tá? Vem sempre por aqui, abre aqui e vai entrando, né? Então digamos que a dança fosse isso. Os alunos, vocês enxergam? Os alunos vêm por aqui, desce aqui, dobra aqui. Deixa eu mudar a cor só um pouquinho, gente. Vamos lá, mudando a cor. Ó, o aluno vem por aqui,
desce aqui, passa por aqui, sobe e entra na linha e se posiciona. Aí vem a outra turma, entra, faz o mesmo caminho e entra no meio do linóleo, né? Aí vem a outra, tararã, entra aqui no meio. Vem o outro, tararã, entra aqui no meio. Vem o outro, fez o caminho, entra aqui. O outro entrou aqui, o outro vai entrar aqui direto, vai parar aqui. Tá? E aí você tem assim, você tem igual, né, pro outro lado o espelho, certo? O que que acontece aqui, gente, tá? Se eu não treinar esse caminho bem quadrado, né, começa a virar minhoca e começa a dar bateção. E as pessoas começam a se bater. E aí, às vezes, eu perco um tempo precioso no meu ensaio, e é por isso que a gente, às vezes, acaba fazendo ensaios longuíssimos, porque a gente precisa... Ai, mas olha só, como é que você quer que eu faça um ensaio menor, com menos tempo, se mesmo quando eu faço um ensaio com um monte de tempo, sempre dá atraso, sempre é uma correria, nunca dá tempo. Porque a gente precisa ter isso aqui. Porque se tiver treinado antes, cada um souber exatamente o que tem que fazer, mas isso tem que ser objetivo, gente, a gente consegue fazer um ensaio em menos tempo. Porque se eu tiver ensaiado antes com o meu aluno, olha, você vai entrar aqui atrás da linha 4, referência concreta, o aluno enxerga. Ele entrou por trás da linha 4 e você vai ter que caminhar até a letra D. Quando você chegar na letra D, você vai dobrar uma esquina num ângulo de 90 graus e vai caminhar reto na frente da linha D até você chegar na linha número 1. Quando você chegar na linha número 1, você vai dobrar também retinho, né? E vai caminhar até a letra A. Quando chega na letra A, você caminha e entra lá na linha 4 e vai parar entre a letra D e a letra C. Ou na letra C, tá? Para ficar mais específico. Então, gente, você consegue fazer. E aí, se cada um sabe o caminho que tem que fazer e o tempo que tem que fazer, que isso é outra coisa importante, que tempo que eu dou pro meu aluno fazer isso? Então, eu também preciso calcular. Para isso, gente, eu preciso montar as coisas antes. Espetáculo, ele não é para ser montado com aluno, não é companhia, né? Ah, mas eu danço em tal companhia de dança e lá o coreógrafo monta tudo com a gente. Muitas coisas, inclusive das sequências, é a gente que monta, todo mundo junto, processo coreográfico. Ok, companhia, adulto, tá? Nós estamos falando de espetáculos de final de ano de escola, não de companhia, certo? Então, eu preciso levar... Claro, posso modificar uma coisa? Claro que sim, gente. Às vezes a gente tá ali, o pessoal tem que dar uma mexida em alguma coisa. Mas eu posso prever tudo que vai acontecer antes se eu me planejar, se eu fizer tudo antes, tá? E aí eu consigo fazer coisas fantásticas para deixar o meu espetáculo riquíssimo e super bonito, tá? E aí, olha aqui, vocês perceberam uma coisa? Por que eu não fiz o aluno entrar aqui, tá? E simplesmente dobrar para cá e parar na linha 4. Qual a minha motivação de fazer ele vir até aqui? Lembram que eu falei lá no começo da nossa aula para você valorizar a todos? Isso é uma coisa importante, né? E que eu já falei de algumas estratégias de como trazer as crianças para frente, né? Todos os alunos passarem pela frente, né? Eu acho que é uma questão assim, justamente isso que eu tô falando, tá, gente? A gente não tá falando de companhia, né? Eu não tô falando, de repente, de uma turma, que até não precisa ser uma companhia, não tô falando, de repente, de uma turma que tá acostumada, que vai participar de competições, né? Que tem um outro tipo de entendimento da dança. Eu tô falando de alunos que fazem aula juntos, que estão durante todo o ano letivo juntos, que todo mundo tem, que os pais dão a mesma, né? Tipo, tem o mesmo investimento. Por que um aluno tem que aparecer ou tem que ficar na frente mais e o outro não? Ah, porque tecnicamente ele tem mais dificuldade. Ok, mas não tem estratégias para você trazer esse aluno para frente também, gente? Mexer um pouco, eu dei uma aula só sobre isso uma vez. Mexer um pouco nessa composição coreográfica, né? Nessas colocações, nessas formações, para que você possa trazer, né?
Por quê? Porque tem como você trazer o aluno mesmo, o aluno que tenha dificuldade, e que isso não fique tão aparente. Tem como você valorizar o aluno que não tem tanta habilidade para determinada coisa, mas ele tem habilidade para alguma coisa, você valorizar aquela habilidade dele, tá? Então, por que eu trouxe eles até aqui na frente? Para que todo mundo passe pelo meio e pela frente, né? Então aqui você tem, todos têm o seu momento de vir aqui, aparecer e aí vai para o seu lugar. Vem aqui, apareceu e aí vai para o seu lugar. Então você está fazendo aqui uma coisa super importante, né? Que é de valorizar todo mundo, né? Ai, mas isso dá trabalho? Dá aula dá trabalho, ser professora dá trabalho, trabalhar com dança dá trabalho. Ninguém disse que não dá trabalho, sabe? Mas o retorno que você tem disso, além da beleza estética, além de você poupar, você tem um trabalho antes, mas você não tem aquele trabalho de estresse no momento, sabe? De um monte de criança falando, de um monte de crianças pisoteando, porque aí você disse que tinha que fazer a virada na esquina aqui, tá? Mas algumas delas faziam assim, ó, nos ensaios, porque não sabiam. Aí quando chegam lá, começa a passar por cima das pessoas. Ah, ninguém vai passar por cima de ninguém. Ah, às vezes elas passam, tá? Se as pessoas estiverem sentadas de perna de índio, às vezes elas dão um jeito de passar pelo meio. E vira bagunça. Além de ficar feio esteticamente falando, né? Podem se machucar, enfim, alguma coisa desse sentido. Então, você traz uma beleza, você traz uma organização e você traz uma valorização de todo o seu elenco, de todos os seus bailarinos, de todos os seus alunos. E pensa que pai e mãe não enxergam isso? Eles enxergam quando a gente não faz. Quando a gente faz, eles não enxergam. Eles não vão chegar pra você e vão dizer que ótimo, todo mundo passou pela frente. Mas eles vão... Mas alguma coisa lá no fundo deles vai dizer, eu vou manter o meu filho aqui. Sabe? Eu vou manter o meu filho aqui porque me agradou. Porque eu enxerguei o meu filho, porque eu pude ver a minha filha dançando o tempo inteiro, porque todo mundo teve seu momento, porque... E ele mantém com você. E aí você consegue, o que eu acho que é primordial e o melhor em qualquer ramo que se trabalhe, né? Em qualquer vertente, em qualquer profissão, que é o seu cliente fazendo propaganda para você. Porque quando ele estiver lá na rodinha, na frente da escola do filho, conversando com as outras mães, na festinha de aniversário, tá? E a outra mãe disser assim, pois é, a minha filha faz dança, mas ai, eu não sei. E ela vai dizer, nossa, ou minha filha quer fazer dança, ela vai dizer, nossa, vai lá na escola tal, a fulaninha, minha filha, o meu filho, faz aula lá nesse lugar. E é maravilhoso. Ah, mas tem apresentação de final de ano, porque eu não gosto de apresentação de final de ano, porque apresentação de final de ano, tu vai ver que apresentação linda, que apresentação maravilhosa, porque acontece isso, porque acontece aquilo. Quando o aluno chega pra você, gente, tá? Quando o aluno chega lá e diz pra você que pra fazer matrícula e tal, ele chega já com tanta referência que você não precisa dizer quase nada, sabe? Você não precisa mais vender o seu peixe, já foi vendido, sabe? E não foi só uma indicação, foi uma coisa assim muito construída e muito sólida, tá? Então, além de você ter menos trabalho, além de você valorizar todo mundo, né? E você tá trabalhando, lembram que eu disse? Você tá trabalhando com a autoestima dessas crianças, você tá trabalhando com essa construção desses seres humanos. A gente tem muita responsabilidade sobre isso, tá? Então, essas questões dessas organizações, né, dessas transições de entrada e saídas e dessas logísticas, né, de você ter isso bem organizado, dessas coreografias que várias pessoas dançam juntos, são muito importantes. Assim como turmas que se juntam, gente, tá? De repente você tem lá a turma do baby da manhã e a turma do baby não, né? A turma do básico da manhã, a turma do básico da tarde, tá? E você quer colocar essas turmas, elas vão dançar juntas, porque, sei lá, né? Tem 6 numa turma e 7 na outra, e aí se juntar, você consegue fazer um grupo maior, tranquilo, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Se você tem essas questões aqui, você consegue colocar os alunos tranquilamente, tá? E quando eles chegarem para ensaiar, você vai largar eles lá, cada um sabe, né, onde é que é a sua posição, e vai dançar e vai fluir, vai dar super certo, tá? Então, entendam que essas coisas dão um pouco de trabalho, mas que são boas, tá?
Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês hoje, em relação ao espetáculo, tem muita coisa, né, gente? Podia ficar aqui 10 dias, né? Mas uma outra coisa que eu queria falar hoje pra vocês em relação ao espetáculo, tá? É você poder fazer algumas... você poder organizar algumas coisas para que as crianças fiquem em cena mais tempo, tá? Então, a gente tem duas formas, tá? Porque criança pequena tem dificuldade dessa coisa da espera, né? E às vezes a gente não tem a parte de bastidores grande, né? Com muito espaço, né? Pra deixar, de repente, todo mundo que a gente tem. E elas amam, né? Elas querem ou não querem assistir? Você não vê lá um monte de gente paradinho nas coxinhas, assim? Elas querem sentar ali, né? Aí você diz que não pode, que tem que sair, porque vai atrapalhar a entrada e a saída de cena, né? Melhor você não ficar aqui. Daqui a pouco tem uma lá sentada. Aí daqui a pouco tem uma sentada lá num lugarzinho na coxinha que elas nem se dão conta, assim, que elas estão super aparecendo, né? Quebra a magia, né? A caixa preta do palco, ela é mágica, gente. Por isso aquela caixa preta, né? Por que é mais gostoso quando a gente dança em teatro naquela caixa preta? Porque tudo pode acontecer, né? Porque eu não vejo o que está em volta. Então tudo surge na minha frente, isso mexe com o imaginário das pessoas, né? Isso mexe com o nosso... com toda essa nossa questão da surpresa, né? E do misterioso mesmo, das coisas acontecerem sem que a gente veja que aquilo aconteça, né? Uma parte das pessoas, às vezes, quando conhecem, né, os bastidores e como as coisas se processam, perde um pouco da magia. É como você conhecer o truque da mágica, né? Perde um pouco daquela magia. Então, a caixa preta, ela tem isso, né? De te trazer essa magia, né? Então, se você tem, né, o melhor jeito, né? Ou você vai ter que ter, tem gente que usa assim e funciona também, né? Você tem as crianças lá fora aguardando, você tem os lugarzinhos, você vai ter que ter as pessoas, né? Uma pessoa responsável para ficar com cada turma, para poder atender, para poder acolher, né? Para poder distrair, para poder brincar, né? De repente trazer jogos ou fazer jogos, Só que isso tudo gera som, isso tudo gera murmurinho, conversa, né? Então, uma alternativa que vocês podem utilizar é, de repente, colocar as crianças em cena, deixar os grupos todos dos pequenos em cena. Então você pode usar o fundo do seu palco, mas você precisa ter um palco um pouco maior, né? Você pode usar o fundo do seu palco para as crianças ficarem, né? Então você já faz, as crianças passam parte, digamos assim, do seu cenário. Fica super bonito, porque você dá um colorido, e aí você faz isso organizado, né? Então você pode fazer até umas arquibancadinhas no fundo, assim, para as crianças sentarem, porque daí elas não ficam uma atrás da outra, né? Você tem degraus, então elas estão em níveis diferentes, né? E você tem elas lá, você faz um colorido bonito, né? Dependendo do que for. Então, assim, já fiz alguns espetáculos, por exemplo, em que as crianças eram, sei lá, bombons, né? Então tinha uma caixa de bombons, elas ficavam dentro dessa caixa de bombons o tempo todo, né? Que as crianças eram coisas assim, e daí aquilo compunha o cenário, né? Tinha alguma coisa em volta e elas compunham o cenário, né? O fogo da lareira, então tinha uma lareira, né? E as crianças que eram fogo estavam dentro dessa lareira, sentadinhas nessa arquibancada, né? Então você consegue criar muita coisa cênica, né? E deixar aquilo ali o tempo todo durante a cena. Então o que você elimina? Você ainda vai ter que ter as pessoas, você ainda vai ter que ter professores ou monitores ou professores auxiliares que circulem pelo palco, né? Que estejam com figurino, que possam dar essa circulada para dar essa atenção. Mas você pode ter as crianças lá atrás, né? Então você pode ter lá as crianças sentadinhas. Então tentem imaginar, digamos que eu tenho lá, né, as crianças, esses aqui são os azuis, aí eu tenho aqui os vermelhos, né? Daí eu vou ter os verdes, né? Então as crianças estão lá atrás, totalmente, né? Tudo sentadinhas, bonitinhas, fazendo parte do seu cenário, tá? E aí você tem os grupos saindo, então você pode ter isso, e aí você vai organizar da maneira como ficar melhor para sua questão. Ou você faz os grupos assim,
né? Mas aí você tem que lembrar que eles têm que sair, que daí como que vai se dar essa saída, se isso vai funcionar, né? Se ninguém vai pisar em cima de ninguém, ou você faz os grupos assim, de bolinhos, né? Que você consegue tirá-las assim. Então aí vai muito de como é a ordem do seu espetáculo, da quais são as formas que você consegue tirá-las de lá. Mas aí você consegue sempre fazer o grupo sai, dança, volta, né? O outro grupo sai, dança, volta, dentro daquela logística, né? Então se esse grupo terminou aqui, como a gente tinha falado, aí o próximo grupo a dançar podia ser esse aqui, que ele já desceu por aqui, se posicionou aqui enquanto esse terminava, entrou enquanto esse saiu, né? Saiu, veio por aqui, entrou lá enquanto esse aqui tá dançando. Então você consegue fazer essas amarrações, né? Logísticas para deixar as crianças em cena. Você deixando as crianças em cena, você tem duas coisas. Primeiro que elas estão assistindo o que está acontecendo aqui, então você já eliminou aquele problema da coxia. Você ainda vai ter os grandes, que você não vai conseguir colocar de repente todo mundo em cena, mas você já tem uma parte que está ali, tá? Então você já eliminou aquela coisa do vazar da coxia e tal, e um pouco do seu burburinho, do seu barulho, tá? Mas então você consegue resolver essa questão assim, tá? E aí, você pode utilizar algumas coisas. Esses tempos me fizeram uma pergunta muito bacana sobre espetáculo, expectativas e tal, né? Eu quero trazer os bailarinos, né, os solistas, né, o bailarino convidado, que faz, sei lá, o papel principal da minha história, pra dançar o solo, pra dedê e tal. E os pais vêm e me dizem que acham isso ruim, porque a gente veio aqui pra ver os nossos filhos, a gente não veio pra ver isso. Fico tão triste porque quero fazer formação de plateia e tal. Então, algumas estratégias que a gente pode usar, tanto para otimizar tempo, quanto para fazer as crianças dançarem mais. Então, por exemplo, digamos que você tá com as crianças lá e você tem uma solista, né, que você trouxe, que faz parte, que tem a ver com aquele momento, né? Você pode, então, enquanto a solista dança aqui, você pode criar dentro da própria música da solista uma coreografia de grupo, desse grupo aqui, né? Digamos que elas estão lá na arquibancada, uma coreografia de arquibancada, né? Então, alguma coreografia que elas façam, de repente, todo mundo dança junto, o pôr de brasa enquanto essa solista dança, né? Então, digamos lá que a música da solista, né? E aí você vai fazendo aqui com esses grupos, né? Elas levantam todas e fazem né? E aí você pode fazer por grupos, aí você pode inventar coisas que sejam possíveis delas fazerem aqui, ou coisas que elas possam sair daqui e ocupar espaços onde elas não atrapalhem a solista. E, gente, as coreografias daí precisam combinar, né? E serem alguma coisa. Então você faz e não atrapalhar, né? O foco é aqui, mas você faz junto com as crianças. Então, por exemplo, se a solista vai passando, digamos que ela vem passando, você pode fazer esse grupo levanta, esse grupo levanta, esse grupo levanta, esse grupo levanta. E aí você tem a coisa da solista passando. Ou todo mundo faz, é um padedê e todo mundo faz. E aí todo mundo pode levantar lá atrás nesse mesmo momento que a bailarina está fazendo e fazer. E sentou, né? Então tem muita coisa que você consegue fazer. E aí você pode trazer a sua solista, você pode fazer isso e você aproveitou esse tempo e ainda colocou os seus bailarinos para dançar mais um pouco. Os pais estão enxergando as suas filhas, né? E aí você só precisa cuidar, né? Isso, a arquibancada é legal, gente. Por que eu falo da arquibancada? Para que todo mundo apareça. Se você coloca as crianças todas sentadas no chão, né? Só vai aparecer quem tá na fila da frente, os outros vão ficar escondidos. Dá, né? Mas se você consegue fazer um pequeno desnível, é melhor. Exatamente, elas vão virar, isso aí, elas vão virar um corpo de baile, né? Então você consegue aproveitar isso nos momentos que você tem ali. E você tem os alunos dançando mais vezes. Porque isso é outra coisa que às vezes tem muito pai que fala, né? Porque a gente faz um investimento, faz todo o figurino, traz para ensaiar, né? Tem um investimento financeiro disso, né? Traz para ensaiar, daí a gente
compra o ingresso, daí a gente não sei o que, enfim, né? Faz toda uma função, aí ela entra ali, dança 2 minutos e sai. Então assim, você faz com que a pessoa participe mais disso, além de você engajar, né, nisso. E aí os formatos podem ser variados, né? Mas é uma estratégia boa, né? Você mantém os seus alunos, né, dentro no palco, você não tá com eles fora lá pipocando, você tem um controle maior. Elas ficam menos ansiosas, tá? Porque elas estão aqui no palco, né? E estão em cena, estão vendo o que está acontecendo, né? Podem ter essas interseções, né? Entre uma coreografia e outra, ou nesses momentos, e você consegue ter todo mundo ali, você vai tirando e vai formando, e isso é lindo, gente. Fica bem bonito esse tipo de formação, e você consegue acertar coisas logísticas, acertar coisas de segurança, né? Até pro aluno que vai entrar depois. E aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas e aí eu tenho uma aluna que tá lá sentada, né? Outra coisa importante antes de eu terminar isso, tá? Eu falo pra colocar assim em arquibancada, né, gente? Quando o aluno levanta pra dançar, tá? Ele sempre precisa levantar com o pé no chão, certo? Então, se essas aqui estão sentadas no primeiro degrau, elas vão colocar o pé no chão para levantar. Se essas estão sentadas no segundo degrau, elas colocam o pé no primeiro para levantar, tá? Por quê? Para que essas não fiquem tão elevadas na hora que levantem. Além de ser mais difícil de levantar ou de poder prender em roupa, normalmente a gente tem saia, né? Ser mais difícil de fazer isso, tá? Para ninguém se machucar, ninguém cair, tá bom? E você precisa ter uma considerável, assim, a largura disso, para que as pessoas possam ficar em pé se forem dançar aqui em cima, tá bom? Mas, se você tem as bem picurruchinhas, os seus babies, tá? 2 a 3, 3 a 4 anos, tá? Não coloque elas assim, porque esses degraus não são, elas ainda são muito pequenininhas. Então, se você tem as bem picurruchas, opte por, de repente, colocar as bem picurruchinhas sentadas na frente, no chão. Então, elas sentam na frente, no chão, de perna de índio, né? De perninha de índio, borboleta, enfim. Tá? Evitem aquilo de ficar ajoelhadas assim em cima, porque aquilo mata, né? Ou de quarta posição, é bonito, é lindo sentar de quarta, né? Assim, perninha aquela de quarta posição que a gente chama. É lindo, gente. Ai, é bailarina, não sei o quê. Fiquem 30 minutos sentado nessa posição, né? Você vai ter cãibra que você não levanta, mesmo que você tenha 7 anos, tá? Então, a perna, né? A perna de índio sempre, é uma posição confortável. Mas se você tem as pequenas aqui, para que você tenha um melhor controle delas, elas já estão aqui pertinho e tal. E normalmente essas crianças são maiores, aí coloque umas mais altinhas aqui, porque mesmo que elas levantem na frente, elas ainda são tão pequenininhas que elas não vão tapar as que estão atrás, tá? Então tudo isso você precisa pensar, tá? Alturas são coisas bem importantes de pensar, onde eu posso fazer uma aula só sobre como fazer posicionamentos de alturas para vocês, tá? Porque é uma outra questão bem complexa, tá? Então tente colocá-las aqui, né? E aí você consegue organizar isso melhor, né? Os pais ficam contentes, as expectativas são supridas, né? A plateia espera, você enche o seu palco, mesmo que você tenha poucas, né? Daqui a pouco você tem uma turma com 3, né? Mas você tem um fundo cheio de bailarinas, né? Então você consegue encher um pouco esse seu palco para poder fazer um espetáculo bem bonito. Tá, gente? Então essa questão aqui da arquibancada, eu gosto bastante, né, de fazer. E você pode fazer até coisas sentadas mesmo, deixa sentadinho e tal, faz um braço, uma mãozinha lá em cima, aqui, balança, né? Se você tem alguma coisa que tenha palma, né, pode fazer palma, dá pra dar uma interação, tá? E aí é engraçado que as crianças, elas acabam contando cada uma como uma coreografia diferente. Né? Então, se você teve lá uma coreografia, de repente, de abertura, com todo mundo dançando, depois você teve a coreografia delas, que elas vieram pra cá e dançaram, depois você teve uma coreografia tipo assim, depois você tem uma coreografia lá, o grande finale, elas dizem pra todo mundo que elas têm 4 danças, né? Elas não foram pro palco dançar uma, elas foram pro palco dançar 4 danças. Então, o investimento do pai aí, do figurino, já foi dividido por 4, ó, já valeu mais, né?
E as pessoas gostam, gente. E elas engajam, e isso é muito bacana, tá? Só que se você tem isso aqui assim, você precisa ter pensado numa outra coisa, que é alguém que esteja cuidando e olhando por essas bailarinas no palco, tá? E que inclusive possa levar uma ou outra que tenha vontade de ir ao banheiro durante o espetáculo. Isso pode acontecer. Aí eu tô com sede, ou eu tô com vontade de ir no banheiro, tá? É essa pessoa, essa professora, essa monitora, essa menina mais velha, enfim, né, que tá aqui, volante, vai pegar, vai tirar do palco sem o menor problema, vai levar lá fora, vai fazer o seu xixi, vai voltar e trazer de volta. Né? Claro, vai ver se não tá quase na hora da criança dançar, né? Mas ainda assim, né, vai se organizar para fazer isso, tá, gente? Isso é bem importante. Uma outra coisa importante é que todas as crianças durante um espetáculo, gente, tá? Para que as expectativas dela e as expectativas dos pais sejam aconteçam, tá? Para que a experiência seja boa, para que o aprendizado seja positivo, tá? Porque assim, tudo tem um monte de benefícios e de vantagens, tá? Mas a chance, a linha entre fazer com que isso seja maravilhoso e com que isso seja uma coisa muito complicada para o aluno que se transforme num trauma, né? Numa experiência muito ruim, que trave ele para muitas coisas na vida dele, é muito tênue, tá, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu preciso ter pessoas sempre olhando para esses alunos o tempo todo, gente, tá? Eu preciso sempre ter alguém que esteja olhando para essas crianças, vendo como essas crianças estão. E se eu tiver um aluno, uma criança que parou, que travou, que não sei o que, essa pessoa tem que saber o que fazer, né? Então, o aluno tá lá na arquibancada, começou a chorar, alguém tem que ir lá acolher essa criança. O aluno tá fora do palco, tá? Porque eu não optei por fazer essa formatação. Ou é um aluno que não tá nesse tipo de formatação, que ele tá fora do palco. Ele tá com medo, ele não quer entrar, ele tá chorando. Eu tenho que ter alguém que acolha esse aluno, tá? O aluno veio pro meio do palco dançar, desatou a chorar, parou quietinho e a prof tá dançando junto, tem que ter uma outra pessoa ou outras pessoas que estejam, né, devidamente de figurino, enfim, o que faça parte ali, que entrem no palco. E se não estiverem de figurino, vai ter que ter alguém que, mesmo sem figurino, vai entrar no palco, vai pegar essa criança e vai acolher. Vai pegar no colo, vai tentar acolher, vai levar para dançar, vai trazer para perto da plateia para de repente enxergar a mãe, tá? Isso é muito importante. Criança, deixa ela parada lá, travada, quietinha, chorando, que eu tenho que terminar de dançar a coreografia, não, tá? Alguém tem que estar preparado para isso. Eu não posso parar de dançar porque eu tô dançando aqui com a turma pra turma. Você tem que ter outra pessoa que esteja ligada que possa fazer isso, tá? É muito importante, gente, principalmente quem trabalha com criança pequena. Os maiores também precisam desse tipo de acolhimento, mas para quem trabalha com os pequenininhos é muito importante. Por quê? Porque isso aqui assusta, sabe? A gente já não se assusta mais, né? A gente sobe ali e aquilo é fantástico, assim, né? É super gostoso e tal. Mas assusta, né? É um ambiente diferente, né? É um monte de gente, eu preciso me expor. Então, a gente tem que entender que de repente deu, né? Travei, né? A criança travou, a criança ficou com medo, a criança ficou com receio. Então, eu tenho que estar lá para acolher, tenho que estar lá para poder dar um colinho e tal. Porque o que eu vou fazer nesse momento, gente? Eu não tô tirando o medo imediato. Talvez a criança nem dance nesse espetáculo, né? Mas eu tô dando para essa criança um acolhimento e ela tá entendendo que eu tô aqui nesse palco, né? E tem alguém que me deu a mão, tem alguém que me acolheu. E aos poucos ela vai começar a se sentir segura e protegida para estar em cima daquele palco, né? Então pode ser que nesse espetáculo desse ano ela não dance, mas no ano que vem ela dance. E às vezes acontece da gente fazer isso num ano, e aí no outro ano a mãe dizer pra gente assim, pois é, porque ela nunca se apresentava na escola regular, né, na escola que ela vai, na educação infantil, lá na creche, enfim. Quando tinha as apresentações, Dia das Mães, não sei o quê, ela nunca se apresentava. E aí agora, depois da apresentação, ela passou a se apresentar melhor, ou ela tá fazendo mais as coisas, aos pouquinhos ela já tá ficando, ela já tá indo.
Então, a gente consegue trabalhar isso com as crianças, e isso é suprir as expectativas das pessoas, sabe? É isso que faz com que as pessoas vejam que existe realmente um interesse, né? É isso que faz com que a experiência do espetáculo de final de ano seja positiva né, para pais e para alunos, né? E a responsabilidade de tudo isso, gente, é nossa, tá? E vai muito além, né? Eu hoje trouxe algumas coisas, mas vai muito além, tem envolvimento de figurino, né? Então essas expectativas de figurino que também existem, né? Como é que vai ser o figurino, de que jeito ele vem, né? E o figurino precisa ser uma outra coisa bem pensada, né? Dá uma aula inteira aqui só pra gente falar de figurino, um dia a gente pode fazer, né? Mas eu preciso pensar nesse figurino, preciso pensar como é que ele vai ser, eu preciso pensar na funcionalidade dele, ele precisa ser bonito, ele precisa ser confortável, ele precisa ser adequado para dançar, né? Prazo de entrega, tudo isso a gente precisa pensar, tá? Para que aconteça, certo? Eu preciso pensar em harmonia de muitas coisas, né? E é por isso que produzir um espetáculo não é uma coisa simples, né? É preciso muita pesquisa, muito trabalho, muita dedicação. E quando eu falo de muito trabalho, gente, eu não tô dizendo assim, ó, isso é uma coisa também, né, que a gente tem. Ah, porque aí chega no final do ano, a gente fica que nem uns malucos, fazendo um monte de coisa, porque aí a gente não dorme, a gente não come, a gente fica estressado, a gente fica cansado, acabado. Não precisa ser assim. Basta a gente se organizar, tá? Se a gente tem tudo bem organizado, se a gente tem tudo bem, né, feito lá um cronograma, tudo bem certinho, a gente não precisa passar por isso, certo? Claro, de repente eu vou ter um pouco mais de demanda porque tem os ensaios gerais que eu vou ter que ir, né? De repente meu espetáculo vai ser nos finais de semana, que pra gente não é nenhuma novidade trabalhar final de semana, né? A gente faz isso desde que a gente começou a dançar, né? Sempre tem esses envolvimentos e tal. Mas a gente não precisa se enlouquecer, sabe? Tem como fazer organizado, tem como fazer ser super bonito, tem como fazer as coisas acontecerem em harmonia, tá? Uma outra coisa ainda, antes de eu fechar, que eu já daqui a pouquinho minha garganta tá ficando, eu vou tomar uma água, tá, gente? Uma outra coisa importante que a gente pode fazer aqui cuidar nessas estruturações de espetáculo são as formações das nossas coreografias. O que eu quero dizer com formações das nossas coreografias? Você precisa cuidar para que as coreografias que venham em sequência, lembra que eu falei lá no começo da linearidade? Né? Então não posso ter linearidade de música, né? Porque vai ficando chato, né? Cuidar, né, com as expectativas lá das crianças, né, de técnica, né, o que é melhor e tal, nunca colocar uma coisa mega boa, principalmente se for da mesma faixa etária, e depois uma outra da mesma faixa etária que não é tão boa, porque a expectativa tá muito alta, e aí quando isso aqui vier, vai estar aqui, né? Quando podia estar um pouquinho mais parelho, se as coisas forem diferentes. Mas eu preciso harmonizar também duas outras coisas. Uma são cores, né? Então, isso aqui também é importante. A não ser que seja a proposta do meu espetáculo. Proposta do meu espetáculo. O meu espetáculo é para falar das coisas brancas e pretas. Então, eu quero todo um bloco branco. Vai vir branco, 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 branco. E depois todo um bloco preto. Preto, 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 preto. Beleza. É a proposta do seu espetáculo. Tá? Porque aquilo tem a ver com o seu tema. Ok? Mas se isso não for, cuide para que não venham figurinos, né? Aí vem lá, 3 figurinos da mesma cor, um atrás do outro, né? Ou de cores muito parecidas, né? E aí daqui a pouco um outro. Isso também vai dando uma linearidade, sabe? Se você mescla as cores, isso te ajuda. E uma outra coisa que você precisa mesclar e cuidar são as formações, certo? Por vários motivos. Então, por exemplo, o que você quer dizer com formações? Ah, formações. Eu tenho lá a coreografia, todo mundo entra do mesmo lugar. Ó, linearidade de novo, né? Não tô fazendo surpresa.
todo mundo entra pelo mesmo lado do palco, né? Entra sempre do mesmo jeito, né? Entra metade daqui, se colocam. Aí dançam assim, fazem uma roda, voltam pra cá. Próxima coreografia. Entram assim, fazem uma roda, vêm pra cá e dançam. O que que mudou? Nada. Linearidade de novo. Você tem sempre as pessoas entrando do mesmo jeito, você tem sempre as pessoas aqui, sempre a mesma formação de roda. Então você precisa mesclar isso também. Vejam as coreografias que vocês têm, tentem fazer não iguais. Tem uma aula, né, onde eu falei de formações, falei para cada faixa etária formações diferentes, né? Então se você tem isso, você já consegue, porque além de você trabalhar, tira um pouco da linearidade, né? Porque daí você vê assim, ó. Ah, tá, entrou metade de cada lado. Agora elas vão dançar ali e vai vir uma roda. Quando chegar na terceira coreografia, a plateia já tá esperando isso. A plateia é capaz de dizer isso, né? Então você precisa mexer nisso, tá? Então cuide isso, porque a gente tende a fazer isso. Principalmente, gente, quando a escola tem vários professores. É mais comum ainda de acontecer. Porque a gente com a gente mesma, a gente às vezes meio que pensa, né? Pra não fazer igual. Mas quando a gente tem uma equipe, né, de professores que trabalham, às vezes a gente tem vários professores que fazem o mesmo tipo de coisa. E se a gente, ok, fizeram o mesmo tipo, né, a gente pode também tentar combinar para não fazer o mesmo tipo, mas se fizeram o mesmo tipo, você, na hora que vai montar a ordem, que você vê aquilo, você tenta não deixar um atrás do outro, tá? Porque isso também vai deixar, né, lá vem aquilo de novo, né? Então, essas mudanças também são importantes, né, para que as pessoas entendam, certo? Então isso aqui também é uma coisa bacana de você pensar para poder fazer o seu espetáculo acontecer e realmente ser um espetáculo, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Fazer com que a plateia curta aquilo, com que as crianças curtam aquilo, né? Se elas têm todo esse envolvimento, se elas participam lá, ou estão lá sentadas, participam, mas que não estejam sentadas, mas entram em outros momentos, né? E participam daquelas coisas todas, você tem um engajamento bacana, né? E aí elas saem querendo voltar, querendo ficar, né? Querendo estar sempre ali juntas e tal. Então é bem importante isso. E quando a gente trabalha em escolas, tem mais, né, uma equipe, a gente precisa trabalhar em equipe, gente. Sabe, eu sei que às vezes é difícil, que é difícil encontrar os horários, que é difícil, então, ou vai ter que ter alguém que dirija esse espetáculo, que faça essas vezes, né, de assistir a coreografia de cada um, de cada professor, né, e poder daí então organizar isso, né, ou a equipe vai precisar se reunir para poder também organizar e dizer assim, né, a turma entra por aqui, sai por lá, faz de tal jeito, né, brota no palco, né, tem muito isso, né, e aí alguém vai fazer essas amarrações aí, quem tá dirigindo o espetáculo vai fazer essas amarrações, essas costuras entre uma coreografia e a outra. Certo, pessoal? Espero que eu tenha conseguido aí passar um pouquinho para vocês, assim, dessas questões de organização, um pouquinho de como organizar, né, de suprir essas expectativas mesmo, de pensar nessas questões nossas, né, de como o ser humano entende as coisas, para que a gente possa usar isso a nosso favor na hora de montar um espetáculo, né, para que o nosso espetáculo realmente seja um espetáculo em todos os sentidos, tanto em beleza visual, né, quanto em aprendizagem para os nossos alunos e para a gente mesmo, certo? Sempre surpreendendo aí a todo mundo e a gente sempre se desafiando, né, para que no próximo ano a gente consiga fazer um espetáculo ainda melhor. Certo? E é como eu fico aqui com vocês, que a minha próxima aula precisa ser sempre melhor do que foi a minha aula anterior, porque amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje, porque é assim que a gente vai se construindo, né? Eu vou aprendendo aqui com vocês, né, das experiências que vocês vão me passando e das coisas que vocês me perguntam, né? Porque eu acho que é isso que é a gente crescer, né? A gente conseguir ir evoluindo e querer sempre, porque amanhã a gente sempre vai ser diferente do que a gente foi hoje, né? Porque a gente sempre aprendeu alguma coisa nova em cada instante da nossa vida. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje, então. Um grande abraço pra vocês, tá? Beijinhos e nos vemos na próxima terça-feira. Beijinhos e tchau, tchau!